Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Neemias, capítulo 13, dos versículos 4 ao 9. Mas antes, o sacerdote Eliasibe fora encarregado das salas do templo de nosso Deus. Sendo parente de Tobias, havia posto à disposição deste uma sala espaçosa, onde antes se colocavam as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, isto é, as partes devidas aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e o que se reservava para os sacerdotes. Enquanto se fazia tudo isso, eu estava ausente de Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, tinha voltado para junto do rei, mas ao cabo de certo tempo pedi ao rei uma licença e voltei a Jerusalém. Soube então do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. Fiquei muito indignado, atirei para fora do aposento na rua toda a mobília de Tobias e ordenei que se purificassem as salas e que se recolocassem nela os utensílios do templo de Deus, as oferendas e o incenso. Meu irmão e minha irmã, temos que prestar muita atenção no que Deus está nos trazendo hoje. Aqui, propriamente, Eliasibe, né, sacerdote, em favor aqui de um parente, né, Tobias, o que ele fez? Ele tirou tudo aquilo que era sagrado e colocou o que era profano. E isso é nossa vida, meu irmão e minha irmã. Quando estamos caminhando com o Senhor, a cada dia temos que buscar intimidade com o Senhor. Lançar fora de nós aquilo que é impuro, profano e aqui nos preencher de virtudes, nos preencher das coisas de Deus. E é isso que ele vem trazer muito forte para nós nesse dia, para não desistirmos, para continuarmos perseverantes. Aqui Tobias propriamente não tem nada a ver com o Tobias do livro de Tobias. Para entendermos aqui por que é profano, aqui no início do versículo 13, nos traz assim, dos versículos 1 ao 3. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito o seguinte: o Amonita e o Moabita não serão admitidos na Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e a água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Logo que ouvimos a leitura da lei, foi excluído de Israel todo elemento estrangeiro. Então, Tobias aqui, vamos ver, né? Temos que voltar um pouquinho lá no capítulo 2, versículo 10. Aqui mesmo no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 10. Quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o funcionário amonita, foram informados disso, mostraram-se muito aborrecidos pelo fato de ter chegado alguém para trabalhar em benefícios dos filhos de Israel. Então aqui logo no início, né, no versículo 13, nos traz assim: o Amonita e o Moabita não serão admitidos na Assembleia de Deus, e isto para sempre. Era uma ordem. E o que o sacerdote Eliasibe fez? Ele colocou aqui dentro do templo Tobias. E Tobias era o quê? Amonita, né? E todo amonita deveria ser expulso, né? Não poderia ter parte alguma aqui. Aqui foi o maior erro de Eliasibe, tirar aquilo que é santo e colocar o que é profano. Profano, ainda mais colocar alguém que não era nem para estar ali. Não desista, meu irmão e minha irmã, de Deus. Cuidado. E Deus está ministrando muito forte que isso já está acontecendo na sua vida.
Você está tirando aquilo que é santo e está começando a colocar aquilo que é profano na sua vida, na sua casa. Ei, meu irmão, minha irmã, é um grande alerta para nós hoje. Expulse. Não deixe entrar. Muitas vezes, mesmo se você tiver um carinho enorme por um parente, mas esse parente aqui, ele não segue a Deus. Você sabe que a vida dele é desregrada. Você sabe que a vida dele é extraviada, não segue ao Senhor e ainda, além disso, só quer saber das coisas do mundo. Por mais que você tenha um carinho por ele, não coloque dentro da tua casa também. Pois é uma ordem de Deus para nós. Não, porque ele entrando na tua casa, por mais que tenha carinho, vai começar a vir as coisas do mundo. É um dia da cervejinha aqui, um dia de uma música circular profana ali, né? Que a gente sabe essas músicas que falam muita besteira, música que fala muito palavrão. Aí começa a entrar devagarinho, daqui a pouco, aqui você não está dando atenção às coisas de Deus mais, como você vinha dando antes, e agora você, por conta de uma pessoa que você deixou entrar, está dando mais atenção às coisas do mundo, às coisas atraentes do mundo. Cuidado, meu irmão e minha irmã. É um grande alerta para mim e para você neste dia. Continuemos fortes aqui, caminhando com o Senhor. Tá difícil? Muitas vezes iremos encontrar um caminho difícil. Mas o que o Senhor ministrava muito forte para mim é a respeito, né, no que nos traz no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. A videira verdadeira. O nosso Senhor é a videira e nós somos os ramos. Por isso traz, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, está difícil, permanece. Permanece. Porque mesmo nos tempos difíceis, o Senhor vai te usar, meu irmão e minha irmã. Hoje mesmo, logo pela manhã, eu fui no mercado comprar ali umas coisas, né? A moça estava me atendendo e eu estava aqui, quietinho no meu canto. E o Senhor falou muito forte para mim. Fala para ela continuar perseverando, porque vai chegar o meu favor a ela. E eu falei. A moça ficou parada, arregalou 2 olhos e começou a olhar para mim. E eu falei, o Senhor ministra muito forte no meu coração, para você não desistir, porque o favor dele vai chegar para você. E eu continuei falando para ela, não desista, porque o Senhor não desiste de você um só segundo, pois ele te ama. A moça começou a chorar. Então, meu irmão e minha irmã, não desista. Continue perseverando. Os favores do Senhor irão chegar a você, mas você precisa estar na videira. Então, se hoje está difícil, continua. Nós sabemos muito bem que quando nos colocamos a servir, a seguir o Senhor, nos é dado o quê? Uma cruz. Nos é pedido o quê? Uma renúncia. Renunciai-vos a vós mesmo, toma a cruz e siga a mim, siga ao nosso Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, todos nós passaremos pelos momentos difíceis, mas em nenhum dele o Senhor irá nos abandonar. Se nos mantermos aqui fiéis a Ele, não deixando as coisas do mundo profano entrar, o Senhor vai nos honrar também. Os momentos difíceis fazem parte da vida de todo mundo, tanto de quem segue a Deus e quem não segue também. Só que há uma grande diferença, e uma enorme diferença, em quem serve a Deus e quem não serve. E essa diferença qual é? Mesmo nas dificuldades, iremos passar, dando glória ao Senhor, porque estamos inseridos na videira. E não desista. Hoje o Senhor ministrou muito forte, me usou para falar a uma mulher. E nos dias difíceis que você está passando, Ele vai te usar também. Permaneça fiel. Cuidado com as coisas
que você vem já deixando entrar, meu irmão e minha irmã, na sua vida, na sua casa, seja onde for. Cuidado com as atenções que você fica dando às pessoas que não seguem a Deus. Cuidado. O inimigo, ele é muito sujo. E muitas vezes, no momento de fragilidade que você talvez esteja passando, ele vai usar desses artifícios aqui, né? Fazendo com que você ache que está demorando, com que ou qualquer que seja outra coisa, para você dar ouvido às pessoas e começar a lançar fora o que é puro e começar a adentrar o que é profano. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã. Isso o Senhor vem nos trazer muito forte hoje aqui. Aquilo que já foi excluído, é uma ordem do Senhor, que foi excluído da tua vida, que Ele te curou, te libertou, não deixe retornar. É a mim e a você. Permaneçamos fortes aqui na videira, que é o nosso Senhor. Tá difícil? Corre para o sacrário. Tá difícil? Corre para a fila de confissão. Mas não retroceda. Não dê ouvidos, não tire o que é puro da sua casa e não deixe jamais entrar aquilo que é profano. Em nome de Jesus. O Senhor ministra a palavra a muitos irmãos e irmãs que estão passando por grandes dificuldades neste momento. Mas não retroceda. Cuidado com as ajudinhas disfarçadas de interesses. Novamente eu te falo, cuidado com as ajudas disfarçadas de interesse. Porque depois vem, aceita esse convite aqui, aí você vai ficar devendo favor àquela pessoa, você sai do caminho de Deus e começa aí nos convites que ela está te falando. Tudo aqui, o inimigo é muito astuto. Mas maiores são os poderes de Deus sobre a nossa vida. Para isso, para vermos os benefícios, continua na videira, meu irmão e minha irmã. Não desiste. Não desiste em nome de Jesus. Tá difícil? Procura alguém aí do grupo de oração. Não para de ir no grupo de oração. Não para de ir na Santa Missa. Tá difícil? É aqui nesse caminho. Caminhando com o Senhor. Não é deixando nada de impuro entrar na sua vida. Cuidado, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Isso é a mim também. Então, cuidado. Reflita neste dia. Se tem alguma coisa já adentrando na sua vida, alguma pessoa, alguma outra coisa, já tentando te seduzir para as coisas do mundo, lança fora, né? Lança fora. Aqui nos traz, né? No versículo, aqui no livro de Tobias 13, lá no 8. Fiquei muito indignado, atirei para fora do aposento, na rua, toda a mobília de Tobias. E assim conosco. Cuidado. Está entrando alguma coisa, é hora de lançar fora. Jogar fora mesmo. E a falar qualquer outra pessoa, por mais querida que ela seja na sua vida. Ei, me perdoa. Mas os caminhos que você segue não são os meus. Eu continuo aqui, tendo a você como uma pessoa querida. Mas saiba que o seu caminho não é o meu caminho. O caminho que você segue não é o caminho que eu sigo. O caminho que você segue é do mundo e o caminho que eu sigo é de Deus. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de dar um basta em muitas situações na sua vida. Deus te cumule neste dia com muita coragem. Por isso Ele nos traz todos os dias. Não tenhas medo. Hoje é o 3º dia da quaresma de São Miguel. Não tenha medo de clamar a intercessão de São Miguel, a te ajudar a vencer essa batalha. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, pela intercessão poderosa da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Você consegue sim, meu irmão e minha irmã. Mas não tenhas medo, por isso a palavra nos traz todos os dias. Não tenhas medo, em nome de Jesus. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Permaneça na videira. Por quê? Nos traz. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.